7. Viver em outro mundo. Capítulo 327. Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhando no Fernando olhou friamente para Zawai. Eu ainda sou um visconde, então você está dizendo que um visconde não pode repreender um servo? Zawai sorriu. É claro que um visconde pode repreender um servo, mas para repreender meu servo, você está um pouco desqualificado. E já que você bateu no meu servo, então não seria excessivo para mim bater no seu também, certo? Então ele acenou sua mão e enviou uma lâmina de vento em direção ao servo que estava parado atrás de Fernand. Fernand não pensou que Zawai iria realmente usar uma mão pesada. A reação do servo não foi lenta. Quando ele viu o ataque de Zawai, ele imediatamente circulou seu ki de batalha por todo o seu corpo. No entanto, o servo de Fernand era apenas um guerreiro do 5º nível, então as propriedades defensivas do seu ki de batalha eram muito limitadas. Adicionalmente, a lâmina de vento que Zawai enviou tinha uma força equivalente ao 7º nível. Portanto, embora o servo fosse rápido na circulação do ki de batalha, ele não conseguiu bloquear a lâmina de vento de Zawai. Junto com um grito patético, o braço do servo caiu no chão. Fernand viu a condição de seu servo e seu rosto não pôde deixar de esbranquiçar. Ele disse, bom, tal audácia, ousando agir indisciplinado dentro do território Ixa. Você deve estar cansado de viver. Zawai sorriu friamente. Para eu estar cansado de viver não é algo que você possa dizer. Bloqueade, vamos embora. Bloqueade assentiu e depois seguiu Zawai para sair do quarto de Huin. Huin estava assustada. Ela não pensou que Zawai fosse tão cruel e cortasse o braço de um servo. Além disso, nesse ponto, Zawai tinha desenvolvido um ódio por Fernand. Ela previu que este assunto não terminaria muito bem. Huin também não previu que Fernand seria tão rude e provocaria Zawai, mesmo depois de ver a habilidade do último. O rosto de Fernand estava pálido. Ele não esperava que Zawai não lhe desse nenhuma face. Isso o deixou muito envergonhado. Mesmo depois dele ter nascido, não houve ninguém dentro do território Ixa que ousasse negligenciar seu rosto. Embora ele não pudesse suportar, ele não trouxe guardas suficientes. Mesmo se ele fosse encontrar Zawai, ele não seria capaz de lidar com ele. Ele já perdeu muita face. Fernand pôde apenas bufar, então ele levantou seu pé e saiu. O servo seguiu Fernand. Ele suprimiu a dor em seu braço selando a ferida com seu ki de batalha, impedindo que o sangue fluísse para fora. Huin não achou que as coisas chegariam neste ponto. Olhando para o braço decepado no chão, Huin sentiu medo. Ela de repente pensou naquela vez no ducado de Purcell quando ela ameaçou Zawai e quase foi morta por seu seguidor. Ela sabia que Zawai não se importava com o status. Ele não tinha medo quando estava no ducado de Purcell. Então por que ele deveria ter medo no território Ixa? Pensando nisso, Huin sentiu arrependimento. O assunto tinha ficado fora de controle. Talvez até mesmo levando Zawai e o território Ixa a ter um conflito total. Embora ela quisesse ensinar uma lição a Zawai, ela não queria que ele morresse. A situação atual entre Zawai e Fernand não era o que estava em sua mente. Enquanto Huin estava secretamente arrependida, Shun apareceu do lado de fora da porta de Huin. Ele disse, jovem senhora Huin, jovem mestre convidou você para discutir sobre algo. Huin congelou. Então ela rapidamente assentiu e respondeu, tudo bem, eu vou. Então ela se levantou e seguiu Shun para o quarto de Zawai. Zawai estava sentado na sala de estar enquanto esperava por Huin. Assim que ele a viu, ele assentiu e disse, senhorita, por favor, sente-se. Huin olhou para Zawai. Então ele disse, senhor, você foi muito imprudente desta vez. Nós estamos no território da família Ixa. Estar em conflito com Fernand não é uma boa ideia. Embora Fernand não seja o favorito da família Ixa, eles ainda não deixariam você continuar brigando com ele. Zawai apenas olhou para Huin calmamente. Senhorita Huin, eu só apenas queria saber o porquê Fernand bateu no bloqueade. É realmente porque ele não fez uma saudação apropriada. O coração de Huin estava batendo rápido quando ela ouviu o que Zawai disse. Ela claramente sabia a verdadeira razão do porquê, mas ela simplesmente não pode dizer isso. Ela baixou seu olhar e disse, o que o senhor quer dizer?
O senhor suspeita de mim? Você pode chamar seu servo aqui e manda ele depor o que aconteceu. Zhao Ai olhou para Huin e depois calmamente respondeu, se a senhorita Huin diz isso, então naturalmente é assim. Mas a senhorita também viu que eu me envolvi num grande problema. Por isso, a senhorita não estará mais segura viajando comigo. Seria melhor que nossos dois grupos se separassem. Eu mandarei uma mensagem para o Grão-Duque mais tarde. Shun, por favor, leve a senhorita para fora. Então Zhao Ai fechou os olhos e ignorou Huin. Huin congelou por um momento. Ela não pensou que Zhao Ai usaria esse método para se livrar dela. Ela rapidamente argumentou, você não pode fazer isso. Meu pai pediu para você cuidar de mim. Como você se atreve a me deixar? Você acha que meu pai não ousaria confiscar seu título? Zhao Ai abriu um olho e olhou para Huin. Eu não me importo. Se ele pegar de volta, então que pegue de volta. Eu não pedi ao seu pai pelo título de qualquer maneira, foi ele quem deu de bom grado para mim. Se ele quiser confiscar, então que ele o confisque. Então ele começou a ignorar Huin de novo. Antes que Huin dissesse alguma coisa, Shun foi até ela e gesticulou com sua mão. Jovem senhora, por favor. Huin fitou, então ela bufou e se virou. Olhando para Huin saindo, Laura perguntou, irmão Ai, você realmente quer expulsá-la e deixá-la ir por conta própria? Zhao Ai abriu os olhos e olhou para Laura. Tomar conta dela? Como eu faria isso? Ficar com ela iria apenas nos trazer mais problemas. Eu não quero passar dias inteiros gerenciando a sua vida. Ela é um desastre ambulante. Mano kkkk concordo plenamente XD. Laura não tinha nada para dizer. Huin era realmente como Zhao Ai disse, uma catástrofe. Estava claro que Fernando estava procurando por problemas. Mas ele não estaria procurando problemas sem nenhum motivo. Estava muito claro que a causa era ruim. Qualquer um que não fosse um tolo poderia perceber. Meg estava preocupada. Jovem mestre, talvez Bill possa conversar com a família Ixa. Se ele não puder, então o que nós faremos? Nós realmente temos que lutar com eles. Zhao Ai pode apenas sorrir fracamente. Eu acho que Bill deveria ser capaz de falar com eles. Ele tem estado na cidade Sart por muitos anos. Seu negócio é grande também, e ele não alcançaria seu ápice se não tivesse o apoio da família Ixa. Se ele realmente não puder resolver o nosso problema, então é melhor lutar com a família Ixa. Nós não temos medo deles de qualquer maneira. Se nós realmente colocarmos nossos recursos nisso, como eles poderiam nos parar? Laura sorriu e disse, talvez nós também possamos usar este assunto para fazer contato com a família Ixa. Isso facilitaria as coisas para nós mais tarde. Zhao Ai sorriu. Isso seria bom. Primeiro vamos esperar e ver como Bill lida com isso. Quando ele disse isso, o som de cascos podia ser ouvido do lado de fora. Zhao Ai acenou sua mão e o monitor apareceu na frente dele. A tela mostrava um grupo de cavaleiros indo na direção deles e cercando o hotel. Zhao Ai sorriu e disse, ele realmente é um jovem mestre mimado. Ele até mesmo trouxe um exército. Parece que eu ainda estou muito atrasado se comparado com o real. Laura e os outros riram. Eles de modo algum estavam assustados. O que surpreendeu foi que a resposta do hotel foi além das expectativas de Zhao Ai. O hotel em que Zhao Ai e os outros estavam hospedados era o Hotel Shelley. Todas as cidades médias e grandes do continente tinham filiais de hotéis Shelley nelas. Desde que sua qualidade de serviço era de primeira, Zhao Ai decidiu ficar aqui assim que ele chegou na cidade Sart. O que Zhao Ai sabia com certeza era que este hotel não tinha nenhuma relação com Bill nem com a família Ixa. Os hotéis comuns, quando eles ficassem cercados pela cavalaria, eles iriam naturalmente se encolher de medo. O Hotel Shelley, por outro lado, fez o oposto, o que Zhao Ai não esperou. Eles não vieram e capturaram a pessoa responsável, mas, ao invés disso, eles apenas abriram suas portas como de costume. Os atendentes agiram como se eles não tivessem visto a cavalaria do lado de fora. Apenas a pessoa encarregada de todo o hotel veio a reconhecer a presença da cavalaria. Tinha uma carruagem onde estava Fernando ao lado da cavalaria. O grande e magro gerente com um rosto astuto veio para frente. Zhao Ai havia visto ele antes. Ele estava sempre sorrindo enquanto lhe falava, mas agora ele estava usando um rosto calmo quando ele se aproximou da carruagem de Fernand. Esse aqui cumprimenta o jovem mestre Fernand. O que o jovem mestre Fernand veio fazer aqui? Fernand olhou para o gerente e disse com raiva, Ilin, você está perdendo seu fôlego, não tem necessidade de mais palavras.
Eu estou aqui por Wallace. É melhor se você sair do caminho. Caso contrário, você não pode me culpar pela minha próxima ação. E Lin simplesmente olhou para Fernande calmamente. Fernande tinha a sensação de que ele estava sendo encarado por uma serpente. Isso o deixou muito desconfortável. Lin olhou para Fernande e disse calmamente: Jovem mestre Fernande, desde o dia em que nós abrimos nosso negócio, nós garantimos de nunca afastar nossos hóspedes. Eu não sei qual queixa o jovem mestre Fernande tem com o Sr. Wallace, mas, enquanto o Sr. Wallace permanecer dentro das instalações do hotel, ele será nosso hóspede. Nós não somos o tipo de hotel que não poderia garantir a segurança de um hóspede. Eu sugiro ao jovem mestre Fernande que volte. Se o jovem mestre Fernando deseja causar problemas para o Sr. Wallace, então você terá que esperar até que o Sr. Wallace deixe o hotel. Quando essa hora chegar, não importa o que o jovem mestre Fernando planeja fazer, o nosso hotel Shelley certamente não interferiria, mas essa hora não é agora. Quando essas palavras foram ouvidas por Zhao Ai, ele não pôde deixar de aplaudir. Ele não achou que dentro do território Ixa, o hotel iria realmente ousar cruzar chifres publicamente com Fernande. Surpreendente é viver em outro mundo. Capítulo 328. Fernando não esperava que Lin iria desconsiderar sua face. Sua expressão mudou e ele disse: Lin, você é apenas um servo. Quem lhe deu coragem para se opor a mim? Está cansado de viver. Saia do meu caminho ou então eu destruirei todo o seu hotel. Os olhos de Lin brilharam com uma luz fria. Ele respondeu: Desde que nosso hotel Shelley abriu suas filiais em todo o continente, não houve ninguém que ousou dizer que eles destruiriam nosso lugar. Se o jovem mestre Fernand realmente planeja destruir o nosso hotel, então eu, Lin, não o impedirei. Mas você terá que saber que o Marquês vai ter que fornecer razões substanciais quando este assunto chegar nos ouvidos da família. Fernand se acalmou. Embora ele fosse um jovem mestre mimado, ele não era burro. Seu pai lhe contou sobre certos grupos dentro do território que ele não podia ofender. O Hotel Shelley era um deles. Suas palavras anteriores foram causadas apenas por sua raiva momentânea. Agora que Fernando ouviu as palavras de Lin, ele se acalmou. O que Lin disse não era uma mentira. Haviam vários hotéis Shelley espalhados pelo continente, sendo capazes de lidar com um grande negócio. Como poderia o Hotel Shelley ser influenciada por uma pequena família? Para não dizer sobre a família Ixa, até mesmo a família imperial do Império Axu ainda teria que pensar duas vezes antes de ofender o Hotel Shelley. Pensando sobre isso, Fernando não podia fazer outra coisa além de reprimir a raiva em seu coração. Então ele disse: Se não quer que eu cause problemas, apenas vai e chame o Alice. Nós vamos resolver a nossa própria disputa. Ele balançou sua cabeça e disse: O jovem mestre Fernando terá que me perdoar. Nós precisamos seguir as regras do hotel. A menos que o hóspede nos informe de antemão, nós não podemos simplesmente perturbar o seu descanso. A raiva que Fernand reprimiu irrompeu. Ele gritou: Lin, eu já dei face suficiente para sua família Shelley e não me importei sobre a sua grosseria. Mas agora você está sendo completamente irracional. Homens, atacar. Assim que a cavalaria estava prestes a entrar, 10 golems de pedra apareceram, bloqueando a entrada do hotel como uma parede. Em seguida, as palavras de Zhao Ai puderam ser ouvidas: Jovem mestre Fernand, se você quiser me ver, apenas espere que eu saia. Por que você está tão impaciente? Depois de dizer isso, Zhao Ai caminhou para fora do hotel. Ele primeiro fez uma saudação para Lin e disse: Eu agradeço a proteção do Sr. Lin. Eu nunca irei esquecer este favor até eu morrer. Lin mostrou um sorriso leve. Então ele disse: Enquanto o senhor continuar sendo um hóspede do nosso hotel, então nós sempre garantiremos a sua segurança. Zhao Ai sorriu. Em seguida ele não disse mais nada. Ele se lembraria do gesto de Lin em seu coração. Neste momento, Zhao Ai se virou para Fernand, cujo rosto estava vermelho de raiva. Jovem mestre Fernand, você não está sendo sério demais sobre o nosso conflito. Você bateu no meu servo, eu bati no seu servo. Nós estamos quites agora. Eu não sei por que o jovem mestre Fernand arrastou essas pessoas aqui. O que você está planejando fazer? Fernand zombou. O que? Você quer admitir a derrota agora? Tarde demais. Você sabia que este era o nosso território e ainda assim você ousou me ofender. Você está cortejando a morte. Zhao Ai olhou para Fernand e sorriu fracamente. O jovem mestre Fernand realmente pensa que eu tenho medo de você?
Para te dizer a verdade, eu não quero tornar este conflito maior do que já é por consideração ao Marquês. Alguém não teria um final feliz se isso continuar. Eu espero que o jovem mestre Fernand pense 2 vezes. Fernandes zombou. Dizer essas palavras já é tarde demais. Homens, capturem-no. A cavalaria retomou seu ataque. Neste momento, uma voz foi ouvida. Pare. Pare rapidamente. Quando Zawai ouviu a voz, ele sorriu. Esta era a voz de Bel. Ele finalmente veio. Se ele estivesse atrasado, então Zawai temia que talvez ele realmente tivesse que fazer um movimento. Fernand se virou para olhar para Bel. Ele não pôde deixar de franzir a testa. Ele não estava disposto a incomodar este homem. Bel era o maior comerciante do território, bem como um amigo próximo de seu pai. Embora ele menosprezasse os comerciantes, ele ainda precisava dar face para Bel. Vendo que Bel chegou repentinamente, Fernand franziu a testa um pouco. Com Bel presente, a situação se tornou mais complexa. Nesta hora, ele também relembrou das palavras de Huin. Huin disse para ele que Zawai veio para o território Ixa para se encontrar com Bel para discutir alguma parceria. Agora, parece que a parceria havia sido completa. Bel estava muito ansioso. Ele não andou em sua carruagem desta vez, mas, ao invés disso, ele andou a cavalo. Shui estava logo atrás, também montado em um cavalo. Bel chegou rapidamente no hotel. Ele olhou para Zawai e assentiu. Então ele se virou para Fernand e disse: Jovem mestre Fernand, como meu amigo te ofendeu. Por favor, considere a face deste pequeno e reprima a sua raiva. Bel era um comerciante, então quando ele pediu desculpas, ele colocou um sorriso. Com isso, as pessoas geralmente ficariam com muita vergonha de ficar irritadas. Fernand olhou para Bel e ouviu o que ele disse. Fernand não queria estar em conflito com Bel. Ele sabia que ele não poderia ofendê-lo. Neste momento, Huin saiu do hotel e olhou para Fernand. Quando Fernand viu Huin aparecer, ele ficou encantado. Huin olhou para ele com desprezo. Então ela virou sua cabeça para Zawai e fez uma expressão de admiração. A raiva de Fernand se acendeu novamente. Ele olhou para Bel e zombou. Bel, você é apenas um comerciante. Por que eu daria a você face? Você se tornou um convidado de honra em nossa casa. Se tornou um amigo do meu pai e eu te chamei de tio. E agora você pensa que é alguém grande? Saia do meu caminho, ou então eu irei ter que capturá-lo junto com o Alice. Quando Bel ouviu Fernand, sua expressão empalideceu. Ele claramente viu a raiva de Fernand reduzir, mas de repente ela retornou. Bel conhecia Fernand, então ele se virou e viu a razão de sua mudança. Ele virou sua cabeça e viu Huin. Olhando para a aparição de Huin, assim como para sua aparência, Bel imediatamente soube que ela era a jovem senhora do ducado de Purcell que estava viajando com Zawai. Ele também entendeu a situação atual. Bel respirou fundo, então se virou para Fernand. Ele não pode deixar de suspirar por dentro. Robert era uma pessoa perspicaz, então como ele poderia ter um filho tão idiota como Fernand? Os motivos eram muito claros, mas ainda assim ele não conseguia ver através. Ele era muito estúpido. Bel não sabia o que fazer. Se o jovem mestre Fernand realmente cometesse esse erro, Bel não teria nada a dizer. Não importa o que, este homem era o sucessor da família Ixa. Então uma voz foi ouvida. Tal poder e prestígio, por que você também não me captura então? A voz não era alta, era simplesmente comum, você quase não podia ouvir. Mas quando Fernando ouviu essa voz, sua expressão mudou. Bel e Len ficaram aliviados ouvindo essa voz. Zawai também se virou para olhar para a fonte da voz. Havia uma carruagem que tinha acabado de chegar. A carruagem era grande e majestosa, mas uma espécie de magnificência que era discreta. Um tipo humilde de magnificência. Um homem de meia idade estava parado na frente da carruagem. Embora ele fosse um homem nobre, ele usava óculos claros. O seu manto nobre parecia muito refinado, e combinado com seus óculos, lhe dava uma aura erudita. Vendo o homem, Zawai não pôde deixar de sentir uma impressão favorável em relação a ele. Na Terra, Zawai era um autor, então seu corpo naturalmente iria expressar um toque erudito. Isso fez Zawai formar uma conexão com o homem, dando a Zawai uma boa impressão dele. O homem era naturalmente Robert. Embora Robert tivesse um rosto calmo, todo mundo que o conhecia sabia que ele estava irritado. Vendo Robert chegar, Bel cumprimentou. Marquês Robert, você inesperadamente veio.
Como nós podemos ousar fazer o Marquês Robert trabalhar duro? Wallace, cumprimente o Marquês rapidamente. Zawai se curvou apressadamente e disse: Wallace cumprimenta o Marquês Robert. Robert assentiu enquanto olhava para Zawai. Zawai estava vestido como um playboy, mas quando Robert olhou um pouco mais, ele sentiu que algo não estava certo. Embora Zawai usasse roupas que o deixasse extravagante e também usasse óculos cor-de-rosa, tinha algo que ele não entendia. Robert estava muito certo de que ele e Zawai eram iguais. Robert também notou a aura de Zawai. Por causa de sua ocupação como escritor de novela da Terra, assim como apreço por literatura antiga, e também a relativa tranquilidade da sociedade na Terra, se comparado com o continente Ark, a aura de Zawai exibia uma característica calma e temperada, um estranho temperamento que não pertencia ao continente Ark. Robert era um homem perceptivo. Quando ele viu o temperamento de Zawai, bem como o que ele estava vestindo, ele imediatamente entendeu. Ele sorriu, mas não revelou. Ele assentiu para Zawai e disse: Jovem, muito bom, ei, é uma pena que você tenha tal temperamento. Ouvindo isso, Zawai soube que ele foi descoberto. Seu rosto ficou vermelho. Ele realmente foi bastante impulsivo. Ele respondeu: Marquês está certo, eu fui muito impulsivo. Robert riu. Então ele se virou para Fernand. Agora, o rosto de Fernand estava pálido desde que Robert chegou. Fernand sabia que ele estava em sérios apuros, mas ele não ousou fugir. Robert não ensinou a ele que o poder e a influência vinham com o tempo. Robert era muito tolerante com ele, fazendo Fernand agir indevidamente em seu território. Viver em outro mundo. Capítulo 329. Robert apenas olhou para Fernand sem dizer nada. Ele virou para a cavalaria e perguntou: Quem está no comando hoje? Um homem a cavalo veio até Robert e se curvou. Comandante do 3º Batalhão, Nicholas, cumprimento o Marquês Robert. Era uma regra que somente na presença do imperador os homens da cavalaria desmontariam para fazer uma saudação. Portanto, mesmo que a cavalaria fosse subordinada de Robert, eles não desmontaram quando lhe fez uma saudação. Robert olhou para Nicholas e assentiu: Volte e receba as 50 chibatadas. Vá em frente. Nicholas imediatamente se curvou e disse: Sim. Então ele acenou e levou a cavalaria embora. Nicholas sabia por que ele estava sendo punido. Ele era parte da força defensiva da cidade Sarte. Então, embora eles fossem subordinados da família Ixa, eles não podiam simplesmente serem ordenados por aí. Seria necessário o símbolo de comando de Robert para fazê-los se mover. Mas desta vez, por causa das palavras de Fernand, eles saíram. Isso era justificativo o suficiente para Robert puni-los. Olhando para a cavalaria de Nicholas partindo, Robert virou sua cabeça para Fernand e disse: Vá para casa. Senhor Wallace e Bill irão para a mansão comigo. Então Robert se virou para Eileen e se desculpou. Gerente Eileen, o jovem havia sido indelicado. Por favor, não leve isso para o coração. Um dia desses eu irei visitá-lo e me desculpar formalmente. Eileen sorriu fracamente. Senhor Marquês é educado demais. Este aqui não ousaria fazer o Marquês se desculpar. O Marquês já cuidou bem do hotel. Robert riu e disse: O Sr. Eileen também é muito educado, levando o mérito dos negócios à minha cabeça. Ah, bom, eu certamente encontrarei tempo para vir. Mas não hoje. Eileen rapidamente disse: Sr. Marquês pode vir a qualquer momento. Robert assentiu, então deu um sinal para a carruagem partir. Zawai rapidamente foi até Bill e montou no seu outro cavalo. Então os dois seguiram o Marquês para sua mansão. Fernand também estava dentro de sua carruagem voltando para sua casa. Na mansão, Robert convidou Zawai e Bill para a sala de estar, enquanto Fernando seguia. Quando eles entraram na sala de estar, as servas imediatamente prepararam o chá e depois foram mandadas embora por Robert. Depois que as servas saíram, o rosto de Robert imediatamente mudou. Ele bateu na mesa e olhou para Fernand: Seu tolo. Como eu consegui ter um filho tão estúpido? Você sabe que tipo de lugar é o Hotel Shelley? Mesmo quando eu como lá, eu ainda preciso pagar o preço total. Mas agora você simplesmente lidera algumas pessoas e quer invadir? Você quer morrer? Fernand baixou sua cabeça e não se atreveu a fazer nenhum barulho. Robert olhou para Fernand e continuou: Simplesmente porque nossa família tem um território grande não significa que nós somos alguém grande. A razão de nós conseguirmos este território foi porque as outras grandes famílias nobres não gostaram dele.
E agora você se considera como alguém poderoso. Se você somar todas as filiais da rede das hotelarias Shelley, eles chegariam até 10.000. Eles são considerados uma das famílias mais poderosas do continente. E você se atreveu a provocá-los. Você quer levar toda a família Ixa para baixo com você? Fernand ainda estava quieto, ainda com a cabeça baixa, mas no fundo de seu coração ele não estava convencido. Em sua opinião, Robert estava exagerando. Ele não acreditava que um hotel pudesse ter esse poder. Olhando para Fernand, Robert sabia que suas palavras não alcançaram o coração de seu filho. Robert não pôde deixar de suspirar. Além disso, você não pôde ver que Ruin estava deliberadamente instigando o conflito. Você se tornou muito cego e ficou estúpido. Eu, Robert, tenho sido inteligente a minha vida inteira. Como eu consegui criar um filho estúpido? Além de mulheres, você não tem mais nada dentro de sua cabeça. Além disso, eu não teria nenhum problema se você estivesse brincando com uma boa mulher por aí, mas Ruin é diferente. Você não sabe que ela era bastante infame dentro do Ducado de Purcell. Até fez Evan decidir mandá-la embora para estudar no Império Rosen. Por tal mulher, você está disposto a arrastar muitas pessoas em problemas. Não seria apropriado para Zawai abrir a boca neste momento. Como Bill estava em termos próximos de Robert, ele rapidamente disse: Senhor Marquês, você realmente não pode culpar o jovem mestre Fernand, mas sim a jovem senhora Ruin. É muito fácil para ela fingir enganar homens tolos. Se eu fosse conhecer a jovem senhora Ruin quando eu era jovem, eu também não seria capaz de me conter. Robert olhou para ele e disse: Não pode se conter? Então, como Alice pode se conter? Eu posso ver que o Alice não teve nenhuma reação em direção à jovem senhora Ruin. Alice, o que é isso? Se importa de explicar por que você não abriga nenhum favor para com ela? Não era um mistério porque Robert estava intrigado. Ele viu que Zawai tinha recebido o título de Visconde por Evan. Então naturalmente, estaria correto se Zawai fosse mais atento com Ruin. Mas, por que Zawai não gostou dela? Zawai sorriu fracamente. Então ele preparou uma resposta. A jovem senhora Ruin é linda, mas sua reputação no Ducado de Purcell não é agradável. Não me atrevo a casar com ela. O título foi voluntariamente dado pelo Grão-Duque Evan. Eu não queria isso. Ele simplesmente viu minhas capacidades e decidiu me dar este título. Robert riu e disse: Parece que eu não te interpretei errado. Sua aparência atual é apenas um disfarce, certo? Qual é o assunto? Ouvindo isso, Zawai mostrou um leve sorriso. Nada, não é apenas legal usar essa vestimenta. Mesmo me desculpar se eu fizer algo ultrajante é extremamente conveniente. Ei! Robert riu. Depois se virou para Fernand. Parece que eu também preciso prepará-lo para te mandar para estudar no Império Rosen. Quando Fernand ouviu Robert, ele imediatamente implorou para Robert: Pai, eu prometo ser obediente a partir de agora. Por favor, não me mande para o Império Rosen. É muito longe. Eu não quero ir para lá. Olhando para a aparência de seu filho, Robert sorriu impotente e disse: Esqueça, você pode voltar primeiro. Não se esqueça de voltar daqui a pouco e acompanhar o Alice e Bill para jantar. Fernand olhou para Bill e Zawai, então ele assentiu e foi embora. Olhando para o rosto sem vontade de Fernand, Robert não pôde deixar de suspirar e dizer: Sua amante estragou demais. Ele já é um homem grande, mas ainda age como uma criança. Bill sorriu e mudou o assunto. Ontem, eu não consegui visitá-lo para te contar isso. Este é o novo membro da Liga, Zawai. Você deveria ter ouvido falar dele. Ambos Robert e Zawai ficaram surpresos com as palavras de Bill. A mensagem de Bill disse a ambos, Robert e Zawai, que eles estavam do mesmo lado. Zawai e Robert olharam um para o outro e depois para Bill. Neste ponto, Bill estava rindo. Robert não pôde deixar de sorrir. Então é verdade que vocês dois estavam em uma parceria. Eu não sabia que você tinha outro segredo. Zawai também não pôde deixar de sorrir. Ele não esperou que o chefe da família Ixa seria um membro da Liga dos Magos Negros. No entanto, ele mudou seus pensamentos e viu que algo não estava certo. Ele ouviu que Robert era um mago do elemento vento do 7º nível. Como ele poderia ser um membro da Liga? Olhando para a expressão de Zawai, Bill sorriu e disse: Não assuma que os membros da Liga dos Magos Negros são todos magos do elemento sombrio. Tem também um grande número de pessoas de diferentes antecedentes que são membros da Liga, como eu e o Robert.
Nós ficamos muito cansados das artimanhas da Igreja Radiante. Vendo que nós tínhamos um ódio em comum com a Liga, nós decidimos nos unir. Zawai assentiu. Robert olhou curiosamente para Zawai e disse: Você também está na Liga? Você é um mago negro. Zawai sorriu e disse: Quando eu me juntei à Liga antes, eu era um mago negro. Mas o status de um mago de elemento triplo com fogo, terra e vento é muito mais conveniente no continente neste momento. Ambos Robert e Bill encararam Zawai. Olhando para as duas pessoas, ele sorriu e acrescentou: Não olhe para mim assim, eu realmente não sei magia. Eu tenho uma habilidade divergente. Ela pode imitar feitiços mágicos. Atualmente, eu posso imitar as magias dos elementos: terra, vento, fogo, negro e luz. É assim que eu posso fingir ser um mago de elemento triplo. As palavras de Zawai continuaram surpreendendo Robert e Bill. Mas Zawai não poderia culpá-los. Habilidades divergentes eram muito raras e misteriosas. Portanto, quando eles ouviram que Zawai tinha uma habilidade divergente, eles ficaram muito surpresos. Por outro lado, a razão do porquê ninguém estava surpreso sobre Shui é porque ele já era bastante conhecido em sua vida. Todos sabiam de sua habilidade e não estavam surpresos. Mas agora que Zawai também disse que ele tinha tal habilidade, Bill e Robert quase não acreditaram nele. Zawai olhou para os dois e sorriu amargamente. Então ele não falou mais. Ele sabia que quanto mais ele falasse, mais erros ele cometeria, então ele decidiu se contentar com pouco. Bill e Robert viram que Zawai não queria divulgar mais informações, então eles não o pressionaram mais. A Liga era uma organização bastante solta e todo mundo tinha seus segredos, então eles não perguntaram mais. Robert mudou o assunto. Certo, Zawai, o que você viu em Bill? Esse sujeito é um empresário desprezível. Por que você quer fazer negócios com ele? Era óbvio que o relacionamento de Robert e Bill era muito bom, vendo como eles provocaram um ao outro. Zawai admirou muito esse tipo de amizade. Bill olhou para Robert. Você está perguntando por que Zawai veio até mim por negócios. Você esqueceu o que ele fez no passado? Robert congelou. Ele se relembrou dos produtos da marca Taiwan Ducado de Purcell algum tempo atrás. Estes produtos eram todos fornecidos por Zawai. Pensando nisso, não foi uma surpresa para Bill e Zawai se unirem. Robert assentiu então se virou para Zawai. Então, que negócios você está fazendo com Bill? Produtos Taiwan? Zawai balançou sua cabeça e disse, não desta vez. Eu quero vender comis neste momento. Eu os darei para Bill e ele será o vendedor exclusivo no Império Axu. Robert disse, comis? Por que vender isso? As pessoas comprariam isso. Bill sorriu e disse, eu vou fazer você experimentar mais tarde, e eu prometo para você, você não irá querer beber qualquer outra bebida depois disso. Olhando para a expressão de Bill, Robert sabia que o comis certamente seria bom. Mas ele também estava curioso. O território de sua família estava na fronteira com a pradaria, e também tinha alguns negócios com os homens-fera. Então naturalmente, ele não bebeu uma pequena quantidade de comis, mas ele ainda não conseguiu se acostumar com o gosto. Viver em outro mundo. Capítulo 330. O grupo conversou na sala de estar e nem perceberam o tempo passar. Os assuntos que eles conversaram eram principalmente sobre a Liga dos Magos Negros. Zawai era um novo recruta e ele não sabia muito sobre a Liga, então ele usou essa oportunidade para discutir com os outros dois. Os dois também não esconderam nada dele. Como se constatou, Robert foi capaz de se juntar à Liga graças a Bill. O relacionamento dos dois já era bom antes de Robert se juntar à Liga, e então certa vez, Bill perguntou a Robert sobre o que ele achava dos Magos Negros. Robert estava inesperadamente bem com eles. Em contraste, Robert estava revoltado com a Igreja Radiante e sua atitude arrogante. Finalmente, depois de vários contatos, Bill finalmente convidou Robert para a Liga. Após ouvir as palavras de Robert, Zawai se sentiu um pouco ansioso. Pelas suas discussões, parecia que eles já estavam integrando Zawai com a Liga. Foi muito divertido. Mas do jeito que as coisas estavam, ele não tinha outra alternativa senão fazê-los acreditar que ele já era um firme crente. Os dois também disseram para ele muita coisa sobre a Liga, dando a Zawai mais compreensão do grupo. Quando chegou a hora do jantar, o grupo se dirigiu para a sala de jantar. Fernand também veio beber vinho com eles. Neste momento, a mente de Fernand já estava clara.
Ele estava muito envergonhado, ele não era estúpido. Quando ele acalmou sua mente, ele percebeu que Ruin estava apenas empurrando em direção ao problema no início desta manhã. Embora ele fosse manipulado, seu coração não teve nenhuma dúvida, fazendo-o sofrer uma perda. Isso fez ele se sentir muito sem jeito. Quando o jantar chegou, Robert mandou alguém buscá-lo. Então ele veio. Depois que o grupo se sentou, Robert tirou o vinho de frutas que ele preparou. Mas Bill rapidamente o parou e disse: guarde este vinho, hoje Wallace irá fornecer a bebida. Wallace, você era certo. Por Fernand estar presente, Robert não queria que Fernand conhecesse a verdadeira identidade de Zawai, então eles decidiram chamar ele de Wallace. Isso não significava que Robert não queria que Fernand conhecesse Zawai. Sabendo que Zawai era realmente bom para o seu filho. A identidade de Zawai não podia ser revelada dentro do Império Aksu. Quanto menos pessoas soubessem, melhor. Embora Fernand não fosse muito estúpido, ele era bastante impulsivo de vez em quando. Quando o status de Zawai for revelado, Ivan, Bill e Robert seriam envolvidos. Então Robert decidiu deixar Fernand no escuro em relação ao status de Zawai. Robert olhou curiosamente para Zawai. Zawai sorriu e disse: certo, vamos tomar meu vinho. Também poderia ser considerado como o meu pedido de desculpas ao irmão Fernand. Uma bolsa de bebida apareceu quando ele acenou com a mão. Vendo isso, Fernand não ousou mais subestimar Zawai. Pela ação de Zawai, era óbvio que ele tinha um item de armazenamento espacial. A família Ixa nem sequer tinha era um item muito raro. Esse item era um símbolo de status. Agora Fernand não tinha nenhuma dúvida sobre o antecedente de Zawai. Zawai não se importou com a expressão de Fernand. Ele se serviu com uma taça e também serviu mais 3 taças para os outros. Então ele ergueu uma taça e a segurou para Fernand e disse: irmão Fernand, eu fui muito impulsivo hoje e havia ofendido o irmão. Por favor, pegue essa taça como um sinal de minhas desculpas. Fernand ficou embaraçado quando ele ouviu Zawai. Ele rapidamente levantou sua taça e disse: deveria ser eu quem tem que oferecer uma taça. Então os dois tilintaram suas taças e beberam seu vinho. Zawai estava acostumado com o vinho, então ele não teve nenhuma reação. Fernand, por outro lado, que nunca bebeu uma bebida tão forte, depois de beber o vinho de sua taça, ele engasgou repetidamente com o rosto vermelho. Zawai sorriu e se serviu de outra taça. Ele se virou para Robert e disse: senhor Marquês, o assunto de hoje foi minha culpa. Eu até mesmo incomodei você. Por favor, tome esta taça. Robert olhou para a reação de Fernand e ficou surpreso. Ele sabia que Fernand era um bom bebedor. Embora Fernand não fosse um bom filho, quando se tratou de mulheres e bebidas, ele era melhor que ele mesmo. Para Fernand estar assim depois de uma taça, ele seria capaz de tomar. Bill olhou para a expressão de Robert. Ele sorriu e disse: está tudo bem, a bebida é muito perfumada, mas também é muito forte. É bom ser cuidadoso e não beber como se fosse vinho de fruta. Quando você beber, tome gole por gole, então você saberá que este vinho é uma iguaria rara. Robert olhou para Bill como se não acreditasse nele. Bill apenas devolveu seu olhar. Ele olhou para a taça e gentilmente tomou um pequeno gole. Então seu rosto mudou para deleite. Robert olhou para a taça e tomou outro gole. Ele saboreou o sabor do vinho. Robert não pôde deixar de ficar quieto e apreciar o vinho. Depois de algum tempo, ele abriu a boca e disse: bom vinho, agradável sabor. Fernand também terminou sua taça neste momento. Zawai deu-lhe outra taça e disse: irmão Fernand, como estava? O vinho estava bom? Fernand não reagiu. Ele olhou para o vinho claro na taça e assentiu repetidamente: bom, é muito bom. Comparando essas bebidas com as outras que eu bebi antes, parece que eu tenho bebido água o tempo todo. Essa bebida é muito boa. Então ele ergueu a taça e tomou outro gole. Robert também continuou a beber a bebida enquanto o grupo comia a comida nos pratos na mesa. Foi dito que a melhor maneira de fazer amigos era através da bebida. Em pouco tempo, o relacionamento do grupo se tornou melhor. Zawai e Fernand agora pareciam irmãos íntimos. A refeição foi muito divertida. Fernand ainda não queria ir estudar, então Robert o repreendeu, mas olhando para a expressão de Fernand, parecia que ele não levava as palavras de seu pai a sério. Depois de terminar de comer a refeição, Zawai retornou para o hotel. Desta vez, ele não levou Laura e os outros, então ele queria contar para eles o que acabou de acontecer.
Quando ele entrou no hotel, Lin o recebeu. Zhao Ai rapidamente fez uma saudação e disse: Gerente Lin, olá. Lin sorriu e disse: Senhor Wallace tem estado bem? Senhor Wallace, eu tenho algo para discutir com você. Eu posso pegar um pouco do seu tempo emprestado? Zhao Ai encarou por um momento, mas sua impressão de Lin era boa. Então ele disse: Tudo bem, Senhor Lin. Lin rapidamente moveu sua mão e disse: Por favor. Então os dois foram em direção ao escritório no primeiro andar. O escritório de Lin era muito estiloso. Além do escritório, tinha também um quarto dentro, mas a porta estava fechada para que Zhao Ai não pudesse ver dentro. Depois que Zhao Ai foi convidado a se sentar, Lin começou servindo uma xícara de chá para Zhao Ai, e então prosseguiu: O senhor teve alguns problemas quando visitou a mansão do Marquês. Se você tiver algum problema, você pode vir me ver. Existem poucas coisas que o hotel não pode fazer na cidade. Zhao Ai deu um leve sorriso e disse: Eu agradeço ao gerente por sua preocupação. Mas o Marquês foi muito bom para mim enquanto eu estive em sua mansão. Embora ele tenha expressado seus agradecimentos, Zhao Ai ficou vigilante. Lin parecia muito ansioso para obter seu favor. Essa não era uma atitude que você simplesmente mostra para um cliente. Lin estava sendo muito suspeito. Lin assentiu e disse: Isso é bom. Desta vez, eu convidei o senhor para perguntar sobre algo. Da última vez em que você esteve na cidade casa, você bebeu um pouco de vinho no Hotel Shelley. Eu ouvi dizer que o vinho era muito perfumado. Eu posso saber de onde o vinho do senhor veio? Veio realmente da pradaria? Quando Zhao Ai ouviu dizer isso, ele imediatamente entendeu o assunto. Já que o comis seria distribuído de qualquer maneira, ele não escondeu. Embora o comis tenha sido feito usando o método regular, eu fiz algumas melhorias nele, tornando seu sabor melhor. Mas, por que a pergunta? Lin sorriu e disse: O senhor não precisa ficar ansioso. As intenções da nossa família Shelley são boas. É o seguinte: nós queremos comprar muito vinho do senhor e vendê-lo em nossas lojas. Eu simplesmente não sei se isso seria possível. Zhao Ai encarou por um momento e disse: É possível, mas eu já tenho um acordo com Bill para que ele seja o único fornecedor dentro do Império Axu. Se eu também fornecer para você, não seria bom. Além disso, a produção do vinho não é alta. Para dizer a você a verdade, cada vinho precisa de um monte de ingredientes crus para ser feito. Então, nós não podemos produzir em grande escala. Lin assentiu. Ele também era um empresário, então ele sabia sobre a dificuldade de Zhao Ai. Ele olhou para Zhao Ai e disse: Senhor, que tal isso? A bebida que você fornecer será servida em nossos hotéis. Se um cliente quiser adquirir algum vinho para si mesmo, então o Sr. Bill lidaria com isso. Certo, com exceção do suprimento do Sr. Bill, quanto vinho você poderia fornecer ao nosso hotel por mês? E por quanto? Zhao Ai pensou por um momento e disse: Desde que o gerente já decidiu sobre isso, que tal isso? Eu irei fornecer para o seu hotel 5.000 quilos de vinho por mês. Se a produção aumentar depois, então nós agiremos de acordo. O que você acha? Os olhos de Lin se iluminaram. 5.000 quilos, embora não seja muito, seria o suficiente nesse meio tempo. Eu espero que você possa aumentar sua produção o mais breve possível. Certo, já que o fornecimento foi estabelecido, por quanto você os venderia? Zhao Ai sorriu. 2 moedas de ouro a cada meio quilo. Este também é o meu preço de venda para Bill. O que o gerente Lin acha disso? Lin assentiu. O preço não é alto. Bom, então nós estamos combinados. Eu posso saber quando o senhor pode entregar? Quando o senhor quer ser pago? Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Dentro de alguns dias, eu mandarei Bill contatar você. O dinheiro será entregue para Bill e ele irá passar para mim. Você pode trabalhar com isso? Lin assentiu. Tudo bem, eu farei do jeito que o senhor disser. O senhor precisa de um acordo por escrito? Zhao Ai sorriu e depois respondeu: Não precisa. Eu acredito que para a família Shelley lidar com negócios de grande escala, eles devem ser honestos em seus negócios. Eu não tenho nenhum problema. O que? O gerente pode simplesmente esperar pela chegada do vinho e então inspecioná-lo. Se o gerente puder encontrar falhas no produto, você pode simplesmente devolvê-las para mim. O que você acha? Lin assentiu e disse: Certo, fechado. Então, eu não vou mais incomodar o descanso de senhor.
Zhao Ai se levantou e foi conduzido por ele enquanto ele se dirigia para o seu quarto. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.